Boa noite, irmãos. Estamos dando início a mais um culto. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja deixa de se reunir no seu templo, naquele local onde nós costumamos estar próximos uns dos outros, em que nós costumamos nos abraçar, em que nós costumamos dar muitos apertos de mão, sentir o calor gostoso da presença dos nossos irmãos. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Penso que esse seja um tempo construído, preparado, permitido por Deus, para que a igreja possa compreender que ela é muito mais do que a reunião no templo. A igreja, então, está sendo mobilizada por Deus. Penso assim, a igreja está sendo incentivada por Deus a agir fora das quatro paredes. Então nós temos aqui muitos lares que se unem nessa transmissão para juntos louvarem ao Senhor, glorificarem o nome do nosso Deus, para juntos podermos compreender as grandezas das coisas de Deus, para pensarmos na palavra de Deus. Eu quero dizer para você qual vai ser a dinâmica dessa nossa transmissão. Nesse primeiro momento, eu vou apresentar aos irmãos, trazer para os irmãos a mensagem bíblica, aquela mensagem que o Senhor Deus colocou em meu coração para esta noite, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós estamos na série de mensagens Poderoso Deus. E hoje nós vamos receber de Deus uma mensagem bíblica sobre a parábola do semeador. Nós vamos pensar sobre as reações que as pessoas têm à palavra de Deus. Como as pessoas reagem à palavra de Deus é o tema da nossa reflexão desta noite. Então, nós vamos a seguir falar sobre isso. Lá no final, após a mensagem, eu vou trazer alguns informativos para a igreja. Algumas informações úteis e necessárias especificamente nesse tempo para a nossa igreja. E após isso, nós vamos publicar aqui também nessa mesma página alguns vídeos que foram preparados com cânticos. O nosso irmão, um dos diretores de música, preparou vídeos para que a igreja possa ser conduzida na adoração ao Senhor. Então esses vídeos serão disponibilizados logo a seguir dessa transmissão. Então, assim que nós encerrarmos aqui, você pode abrir esses vídeos e então louvar ao Senhor com a sua família. Eu desejo que você esteja bem, eu desejo que você esteja com saúde nesse momento, reunido, possivelmente junto com sua família, ouvindo aquilo que Deus tem para nós, glorificando o nome do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Senhor porque podemos, ó Deus, livremente em nosso país recebermos as mensagens via internet, ó Deus, também quando não está essa situação caótica, nós podemos nos reunir nos nossos templos, mas hoje, ó Deus, nós te agradecemos, porque estamos ouvindo, recebendo a tua palavra. Nós te pedimos que ela venha rica, poderosa, abundante, transformadora para os nossos corações, que nós possamos recebê-la de bom grado, que nós possamos recebê-la com amor e que ela possa fazer diferença em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma noite de paz, de bênção, em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Convido você, amado, a abrir sua Bíblia, como eu disse, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, para seu entendimento. Nós vamos ler do 1 ao 9 e logo em seguida nós vamos ler do 14 ao 20. Então o tema, o texto bíblico que será
base para a nossa reflexão é Marcos capítulo 4, de 1 a 20, mas não leremos hoje do 10 ao 13, para que possa ficar, esse texto vai ficar para a mensagem da semana que vem, porque ele tem mais a ver com o que vem em seguida. Diz assim a palavra do nosso Deus: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Deus nos abençoe através da sua palavra lida para os nossos corações. Amado, essa parábola do semeador vai nos mostrar diferentes reações que as pessoas têm à palavra de Deus. A palavra de Deus é o estímulo, é aquilo que externo chega à pessoa. A reação é como a pessoa processa isso que recebeu, esse estímulo, que é a palavra de Deus. Então nós vamos ver 4 diferentes reações. Eu quero que você entenda, você com a sua Bíblia aberta, existem pares de textos nessa reflexão. Então, assim, nós vamos ver uma primeira reação que aparece no versículo 4 e que é explicada no versículo 15. O segundo par aparece nos versículos 5 e 6, é explicada nos versículos 16 e 17. O terceiro aparece no versículo 7, é explicado no versículo 18 e 19. E a última reação aparece no verso 8, é explicada no verso 20. Então, antes disso, introdutoriamente, eu penso que isso seja muito interessante nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de vivermos o Evangelho, vivermos a vida cristã de forma diferente. Nesse tempo, eu penso que é muito importante para nós a informação que nós encontramos no versículo 1 que nós lemos. Veja então, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Jesus não ensinava apenas em um lugar e não ensinava apenas de uma maneira. O nosso Senhor era muito criativo e conforme as dificuldades iam aparecendo, ele modificava a sua forma de agir. O assunto era sempre o mesmo: falar sobre o reino de Deus.
a vida de Jesus era sempre vivida sob a perspectiva de comunicar a mensagem salvadora de Deus. Mas a forma como ele fazia se modificava conforme a necessidade, conforme a circunstância que estava acontecendo. Veja, o nosso Jesus, ele pregou na sinagoga. A princípio ele começou indo à sinagoga, o local de culto, o templo, digamos assim, onde os hebreus, os judeus se reuniam, e ele ali pregava para as pessoas que estavam ali. Aquele era, eu penso, um jeito de falar e acessava um grupo de pessoas, determinado um tipo de pessoa. Mas ele começou a ter problema lá na sinagoga. E ele começou a ser perseguido na sinagoga, ele começou a ser impedido de pregar na sinagoga. E então ele sai e vai pregar numa casa. Nós encontramos aí no início do Evangelho de Marcos, Jesus pregando dentro de uma casa. Mas a casa ficava muito apertada, era muito grande o número de pessoas que ia para ali, comprimia Jesus. Jesus então sai, começa a pregar nas ruas. E agora nós vemos Jesus pregando à beira-mar. O nosso Senhor, ele está falando para mim, para você, ao nosso coração, através da sua palavra, que não há nada de errado nisso que nós estamos fazendo. Muito ao contrário, nós estamos seguindo as orientações de Jesus. Nós estamos fazendo como Jesus fazia. Não podemos reunir no templo para pregar a palavra de Deus. Muitos pensaram, a igreja fechou. Muitos pensaram, a pregação do Evangelho foi limitada. Ao contrário, nesse mesmo momento, você pode encontrar no seu Facebook muitos pastores pregando para as suas igrejas, comunicando a mensagem de Deus através desse veículo que é a internet. Isso é maravilhoso. Nós estamos então usando a nossa criatividade, a criatividade que Deus deu ao ser humano para fazer aquilo que é a vontade dele para nós, que é pregar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Naquele tempo, naquele momento, a praia era o templo e o barco era o púlpito. Hoje, nesse tempo, a internet é o nosso templo. As câmeras são o nosso púlpito. Nós estamos então fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e isso é maravilhoso. Amado, eu penso nesse tempo que a igreja sairá desse processo ainda mais viva do que entrou, ainda mais atuante do que entrou. Então vamos à parábola do semeador. Versículo 3, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Versículo 4, versículo 15 explica. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Eu quero que você perceba quem é o agente aqui. Nós vamos ver que Satanás tira a mensagem do coração. Esse é o ouvinte da palavra de Deus, que ouve, mas não ouve. Esse primeiro tipo de ouvinte é aquele que está onde está sendo falada a palavra de Deus, mas não deixa a palavra de Deus penetrar. Ele não permite ser acessado pela palavra de Deus. A palavra de Deus não consegue penetrar até o coração dessa pessoa. Esse tipo de ouvinte, ele às vezes aceita o seu convite para ouvir a palavra de Deus. Esse tipo de ouvinte, às vezes, ele vai ao templo e ouve a palavra de Deus. Muitas vezes você o encontra nas filas do banco e ele ouve pacientemente o que você diz sobre a palavra de Deus. Muitas vezes você vai até a casa dele
ele ouve pacientemente a palavra de Deus, ele não tem dificuldades de ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não recebe a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vem e ela é retirada no mesmo momento, como as aves que comem essa semente. Essa semente, então, ela não faz diferença nenhuma. Ela é uma semente perdida. Quantas pessoas há que têm familiares crentes? E esses familiares pregam, continuam pregando, perseveram em pregar, pregam uma vida inteira, e essa pessoa vai até o seu último dia sem receber essa palavra, sem deixar que essa palavra faça diferença. O segundo grupo de pessoas, a segunda forma de reagir à palavra, está no versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A explicação, versículo 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes, esses são aqueles que recebem. Eles ouvem e têm uma reação positiva a isso que ouviram. É bem diferente do grupo anterior, porque o grupo anterior estava presente, de corpo presente, mas não ouvia, não deixava entrar. Esse recebe a palavra. A palavra chega até o coração. Mas essa palavra que chega até o coração, ela não se enraiza nele. Quantas pessoas nós conhecemos que fazem parte desse grupo? Pessoas, muitas queridas nossas, outras apenas conhecidos, que nós temos notícia, mas pessoas que começam a ouvir a palavra de Deus, começam a reagir à palavra de Deus. Muitas delas tomam uma decisão ao lado de Cristo, vivem aquele primeiro momento como quem encontra um grande tesouro, e essa pessoa então rapidamente se desenvolve. Muitas começam a ler a Bíblia, muitas começam a orar fervorosamente, elas começam a participar de tudo que há na vida da igreja, e nós, os irmãos em Cristo Jesus, ficamos alegres com isso. Poxa, veja como o nosso irmão está se desenvolvendo, veja como o nosso irmão está crescendo na palavra, veja como o nosso irmão está aprendendo rapidamente as coisas do Senhor, e ele começa com aquele ímpeto muito grande, e daqui a pouco, exatamente o que aparece aqui, quando chega a angústia, quando chega a perseguição, quando chegam os embates da vida, ele se afasta do caminho do Senhor. Amado, esse ouvinte da palavra de Deus é aquele que não cria raízes, é aquele que vem pela emoção, é aquele que reage positivamente por causa de uma emoção em seu coração. São pessoas, muitas delas, que recebem essa palavra como assim, algo que vai trazer muita beleza para a minha vida. E é verdade que o Evangelho traz beleza para a vida, vai trazer uma vida nova, uma vida melhor. O Evangelho das flores, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do viver as bênçãos, as benesses de Deus. Mas eu quero que você perceba
que a vida com Cristo é muito mais do que isso. A vida com Cristo vem recheada de situações difíceis, de perseguições. O Senhor Jesus, ele nunca disse a ninguém: ah, você vai ter uma vida um mar de rosas. Ah, venha a Jesus porque você vai parar de sofrer. Não, a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos dá conta de que neste mundo nós teríamos aflições, que nós poderíamos ter bom ânimo. Cristo estaria conosco e diz para nós: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós entendemos que esse grupo de pessoas são as pessoas que pensavam no evangelho do receber, no evangelho da vida glamurosa, da vida boa. Mas quando ele se depara com a realidade do evangelho, com o evangelho em que há perseguição, com o evangelho onde há lutas, ele se afasta e ele sai da presença de Deus. Terceiro tipo de ouvinte, a terceira reação, está no versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A explicação nos versículos 18 e 19 diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu quero que você preste atenção numa palavra que tem nesse versículo 18, aliás, 19, e essa palavra é concorrendo. Esse tipo de ouvinte é aquele que tem dentro do seu coração, concorrendo, a palavra de Deus e os prazeres deste mundo. Ele vive o tempo todo nessa gangorra. E você perceba que é mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. A dinâmica da nossa vida é essa. O apóstolo Paulo nos ensinou que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Não conseguia. O mal que ele não queria fazer estava sempre diante dele. Amado do Senhor, se você viver ao sabor das circunstâncias, você não vai conseguir agradar ao Senhor. Porque o sabor das circunstâncias vai te levar para longe de Deus. Quero fixar com você a diferença entre esses três tipos de ouvintes. O primeiro ouvinte não recebe a palavra. Ele está presente onde se prega a palavra, mas ele não recebe. O segundo tipo de ouvinte, ele recebe a palavra, mas logo ele se perde da palavra. Logo ele se afasta do caminho de Deus. Esse terceiro grupo de ouvinte, ele faz uma concorrência entre a palavra, o caminho de Deus e as coisas deste mundo. São aqueles que passam a vida dentro das igrejas, fazem parte da igreja, fazem parte do hall de membros de uma igreja, frequentam os cultos, estão presentes onde se fala a palavra, até gostam, às vezes, da palavra. Mas eles também vivem as coisas deste mundo. Você percebe quem são essas pessoas? Elas dão ouvidos à palavra, conhecem, entendem, mas elas também se deixam levar
pelas coisas do mundo. São aqueles adolescentes, jovens, que fazem parte da igreja, mas que se permitem certas liberdades sexuais. São um exemplo. Aqueles adultos, casados, membros das igrejas, muitas dessas pessoas acima de qualquer suspeita, mas que se deixam levar pelos prazeres deste mundo, pela pornografia, pelo adultério, por práticas comerciais desonestas. São essas pessoas. E essas pessoas não produzem. E essas pessoas não agradam a Deus. Não é possível agradar a Deus e ao mundo. Não é possível agradar a Deus quando se toma a forma do mundo. Mas graças a Deus nós chegamos à quarta reação, ao quarto tipo de pessoas. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. A explicação no verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, esses são aqueles que recebem a palavra, são aqueles que permitem que essa palavra vingue, que essa palavra faça diferença na sua vida. Amado do Senhor, será que você é esse grupo de pessoas que recebeu a palavra e que vive conforme essa palavra? Será que você tem vivido conforme a vontade de Deus? Ou será que você ouve a palavra, mas não deixa entrar? Será que você ouve a palavra, deixa entrar, mas é fogo de palha? Não suporta as adversidades? Ou será que você ouve a palavra, permanece no meio daqueles que servem a Deus, mas vive concorrendo a palavra de Deus com as coisas deste mundo? Meu desejo é que todos vocês que estão me ouvindo possam pertencer a esse quarto grupo de pessoas, aqueles que ouvem a palavra e produzem fruto. Que fruto é esse? Saiba, irmão, muita gente pensa que esses frutos são almas ganhas para Jesus. São vidas ganhas para Jesus. Fala-se muito isso. Mas o verdadeiro fruto que interessa a Deus é o fruto de adoração. O verdadeiro fruto que Deus espera de você é você viver uma vida no temor do Senhor, na presença do Senhor, conforme a vontade do Senhor, atendendo às orientações do Senhor. É que você viva uma vida de gratidão na presença de Deus. Seja aquele filho que se deixa cuidar pelo Senhor, aquele filho que adora, que glorifica o nome do Senhor. Amado,
Será que você tem glorificado o nome do Senhor? Será que você tem uma vida digna de viver com Jesus? Veja, é isso o que Deus espera de você. Quando Deus fez você, formou você, criou você, Ele fez isso para que você vivesse com Ele e para Ele. Esse é o fruto que Ele espera de você. Uma vida separada do pecado, uma vida de amor a Deus, uma vida de testemunho do viver com Deus, a vida cristã. Que Deus te abençoe. Se você ainda não tem essa vida, essa semente está lançada ao seu coração nesta noite. A semente de uma vida frutífera, de uma vida que produz frutos de adoração, foi lançada ao seu coração nesta noite. Então, convido você a tomar uma decisão agora. Eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Você dissesse para Ele: olha, Senhor, eu tenho ouvido a Tua palavra, mas não tenho dado ouvidos a ela. Não tenho permitido que ela faça diferença em minha vida. Ou que você diga: Senhor, eu já vivi na Tua presença, mas eu me afastei dela. Senhor, eu tenho vivido em Tua casa, mas eu reconheço que tenho vivido uma vida dupla, uma vida dividida. Eu tenho permitido que coisas que não Te agradam estejam vivendo, estejam fazendo morada no meu coração, junto com a Tua palavra. Senhor, me arrependo e tomo uma decisão contigo nesta noite de ter a minha vida integralmente na Tua presença, de ter a minha vida contigo, de viver, de me separar dessas coisas que me atrapalham, disso que me afasta do Senhor. Eu tomo a decisão nesta noite de viver contigo e para o Teu louvor, de glorificar o Senhor através do meu viver. Que Deus te abençoe. Amado, passando aos informativos, eu quero dizer à nossa igreja, nossa amada PIBCO, Primeira Igreja Batista nas Colinas, quero falar sobre os aniversariantes. Na semana passada, nós não tivemos o culto, mas fez aniversário no sábado passado a irmã Mariana. Parabéns, irmã Mariana, que Deus te abençoe. Nesta semana, terça-feira, fez aniversário a Giovana, filha do nosso querido casal de irmãos, Genivan e Arlesse. Que Deus abençoe, querida Giovana. Que Deus abençoe muito a sua vida. E hoje está aniversariando o nosso querido Estevão, filho do casal de irmãos queridos e amados do Senhor, o irmão Lucas e a irmã Fernanda. Estevão, que Deus continue te abençoando. Nós louvamos a Deus pela sua vida nesse dia. Quero orar por esses aniversariantes
quero colocá-los nesse momento diante de Deus, glorificar a Deus por essas vidas tão queridas. Pai querido, muito obrigado pela vida de Mariana, Giovana e Estevão. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor lhes concedeu. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de conviver com eles na tua igreja. Nós queremos te pedir que o Senhor derrame sobre eles, sobre suas famílias, as mais ricas e escolhidas bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos sobre eles. Que o teu cuidado seja sobre eles e sobre suas famílias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu deixei de mencionar, mas a Mariana é filha também de um casal muito querido lá da nossa igreja, o irmão Washington e a irmã Elane. Parabéns a todos. Amados, falar ainda sobre missões, falei hoje pela manhã, nós estamos trabalhando com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. A alegria de Jesus é muito necessária, sempre. O mundo precisa, mais do que nunca, ser transformado pela alegria de Jesus. Que essa situação de caos na saúde mundial, que essa situação de dificuldade, que com certeza torna as pessoas mais sensíveis a ouvirem a palavra de Deus, seja um momento de alavancar missões mundiais. Então, mais do que nunca, nós podemos participar orando, nós podemos participar entregando a nossa oferta. Se você deseja fazer uma oferta para missões mundiais, nós disponibilizamos hoje, lá no grupo da igreja, informações, dados bancários da Junta de Missões Mundiais. É sempre bom frisar que nem um centavo daqueles recursos que são trazidos à igreja com destinação para missões mundiais, nenhum centavo fica na igreja. Todo o valor é revertido para a Junta de Missões Mundiais. Nós já temos algum recurso que foi levantado nas primeiras semanas da campanha. Esse recurso será encaminhado à Junta de Missões Mundiais, mas agora você pode fazer o depósito direto na conta. Existem várias possibilidades, dados bancários ali, para que você possa fazer a sua contribuição para missões mundiais. Também lembrar aos irmãos, dizer a quem não viu a transmissão pela manhã, que quem é fiel, é fiel. Quem é fiel no muito, é fiel no pouco. Quem é fiel no momento da bonança, é fiel no momento da tempestade. Então, essa palavra é para quem é fiel. Você que é fiel e que faz parte da nossa igreja, que quer entregar o seu dízimo, fazer uma oferta, você poderá fazer isso. Você pode fazer de duas maneiras. Através da conta bancária, também colocamos lá no grupo, se você não tiver, depois você pede e eu encaminho para você a conta bancária da igreja, onde você pode fazer a entrega do seu dízimo, guardar o comprovante, depois você vai passar para a tesouraria. Ou, se você quiser entregar no templo, também faça contato comigo e eu vou marcar um horário para que o templo esteja aberto, que seja um horário oportuno onde não haja mais outras pessoas lá, somente quem vai abrir o templo, para que você possa entrar e entregar o seu dízimo ou sua oferta. Amado, feche mais uma vez os seus olhos e vamos encerrar esse momento. Como eu disse no início, logo após você poderá entrar em outros 2 vídeos que estão disponibilizados no canal da igreja para fazer o seu momento de louvor. Então você vai poder louvar junto com a sua família. Nós temos esses louvores disponibilizados para esta noite. Faça isso. Pai, muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela tua palavra. Abençoa o teu povo.
cuida de nós. Cuida também da nossa vida emocional. Muito obrigado porque o Senhor está cuidando de nós. Receba a nossa gratidão. Confiamos em Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, desde agora, para sempre. Amém.